Olá, família, tudo jóia? Como prometido, hoje é a nossa segunda aula do workshop online gratuito, ok? A nossa primeira aula foi sobre conexão, foi sobre como fortalecer a conexão com seu filho, foi como estabelecer uma proximidade com seu filho, né? Então, se você não assistiu, corre lá, dá uma olhada no seu e-mail, porque eu já enviei, tá joia? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Rangel, psicopedagoga, coach de família e infantil, especialista em programação neurolinguística e facilitadora da comunicação não violenta. Então, vamos lá para mais uma aula do nosso workshop hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito requisitado pelas famílias em todas as perguntas, em quase todos os e-mails, em quase todos os questionamentos de desafios de família que eu recebo. Birra. E aí, como é que tá a birra na sua casa? Seus filhos têm feito muita birra? Como é que tá essa questão de birra no dia a dia familiar? Então, vamos lá. A birra, ela é uma maneira da criança expressar o que ela quer e o que ela não quer. Faz parte do desenvolvimento da criança. Mesmo que os pais sejam amorosos, carinhosos, que conversem, que criem um ambiente saudável, que combinem as regras, que ensinem uma forma mais adequada de se colocar perante o mundo, as birras vão acontecer. Não tem jeito, elas vão acontecer. Então, entenda que a birra, ela é uma manifestação natural, ela encontrou umas formas mais adequadas de expor para o mundo como que ela se frustra, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que está agradando, o que está desagradando. Então, até os 3 anos de idade, mais ou menos, é bem comum a birra. A diferença é a frequência, intensidade e prolongamento da birra. Então, assim, o comportamento da birra em umas crianças e outras variam de acordo com o comportamento, de acordo com a intensidade, com a frequência que elas acordam. Então, assim, não existe um padrão definido de qual é a frequência de birra que o meu filho vai ter. Quando que meu filho vai começar a birra? Não existe isso, a definição. Até porque cada criança é uma criança, né? Cada criança tem a sua particularidade. Então, depende mesmo da criança e do perfil da criança e da família, obviamente, né? Então, uma coisa bem importante da gente perceber é que uma criança que tem um padrão frequente de birra, que tem birras frequentes, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Aí você olha para mim e fala assim, como assim, Amanda? Você tá doida? Quem precisa de ajuda são os pais, né? Uma criança que tem birra o tempo inteiro, quem precisa de ajuda são os pais. Todos precisam de ajuda, na verdade. Então, assim, eu insisto que a criança precisa de ajuda porque a criança se desgasta demais. A criança, naquele ataque lá de birra, ela se desgasta demais. Você pode até perceber que depois que seu filho tem um ataque de birra, ou alguém, uma criança tem algum ataque de birra, ela fica extremamente exausta depois. Então, assim, fora o desgaste emocional, né? Então, todos precisam de ajuda. Todos da família. Os pais que não estão conseguindo orientar a criança a perceber uma forma mais adequada de se expressar, e a criança porque ela está se desgastando demais. Então, nesse caso, eu gosto muito de falar que todos estão precisando de ajuda. A sociedade e todo mundo gosta muito de julgar os pais. Ah, é um absurdo. Eu não faria desse jeito. Se fosse meu filho, não ia ser assim. Então, assim, não julguem, né? Não vamos julgar os pais. Assim como a criança está com dificuldade de se expressar, os pais também podem estar com dificuldade de passar para a criança uma forma mais adequada de se expressar. E até de saber como fazer isso. Porque a gente sabe que tem que fazer isso com as crianças, mas como fazer, né? É muito comum os pais não saberem como fazer isso. Então, não vamos julgar, né? Vamos ter um pouquinho de compaixão
para com as famílias que a gente vê por aí, tá bom? E até de compaixão para com a gente mesmo, com a nossa família. A gente não é obrigado a saber tudo, entendeu? Não tem como a gente saber tudo, não tem como a gente ter uma resposta para tudo, não tem como eu saber lidar com tudo isso de primeira. Então, muita calma, a gente está aí, vamos aprendendo, cada dia é um dia, e o importante é você já estar aqui hoje querendo aprender como fazer melhor, né? Como eu disse na primeira aula, não existe o melhor pai e a melhor mãe. Existe o melhor pai e a melhor mãe que você pode ser. Que seu filho e que seu filho precisa. Só que aí, né? Até onde você está buscando melhorar o seu papel de mãe e de pai, né? Então, uma dica muito importante é que as primeiras birras que a criança dá geralmente são muito rápidas. Então, e com a medida que o adulto cede ou volta atrás do que foi estabelecido, do que foi combinado, que aí vai um incentivo ou não do prolongamento dessa birra, né? Então, tudo é uma questão de tempo. Então, eles não vão aguentar muito mais se eu insistir, vou acabar conseguindo. É mais ou menos isso que passa pela cabeça deles. Então, por exemplo, se no dia a dia você não pode assistir televisão né? E aí a criança vai e chora, faz birra. Na primeira birra ela faz rápido, mas aí se o pai cede, se o pai volta atrás da decisão do combinado, o que acontece? A gente ensina para a criança que se ela gritar, se ela chorar, se ela, né, se desestruturar ali, pronto, ela vai conseguir o que ela quer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, combinado feito, combinado feito. Voltem atrás dos combinados, né? Isso não quer dizer que a gente não pode recombinar, mas isso aí ele tem que ver que está havendo um outro combinado, né? Agora, você voltar atrás do combinado, como muitas vezes acontece, tá bom, vai, faz logo. Tipo assim, para de falar, para de gritar, para de birra, vai, e deixa. Que eu vejo muito, que acontece muito mesmo, né? E todo mundo já fez isso, né? Pelo amor de Deus, tá bom, vai, faz o que você quiser. Porque, né, que é uma tranquilidade. E isso, na hora, a gente tem a impressão de que a gente acabou com a birra, né? A gente quer acabar com aquela birra daquele momento mais rápido possível. Só que o que a gente fez? A gente fez com que a bola de neve aumentasse um pouquinho. Então, na próxima acesso de birra, ele vai demorar um pouco mais para entender que você não vai ceder. Entendeu? Então, é essa a importância. Ele tem que entender que você não vai ceder. Porque se a cada vez que você cede, a próxima acesso de birra vai ser maior ainda. Porque ele vai esperar você ceder. Né? Então, ele tem que entender que você não vai ceder. E que daquela forma que ele está agindo, não está funcionando. Que daquela forma que ele está agindo, não é uma forma bacana. Existem formas mais bacanas e mais maduras de comunicar o que está agradando ou que não está agradando a criança. Tá bom? Uma questão clara que diz respeito à negação de algo para a criança é que o adulto, os pais, precisam ter claro o motivo da negação, né? Então, por quê? Quando a gente sabe o motivo da negação, a gente tem mais argumentos para embasar ali você não vai fazer, né? Então, a gente tem mais argumento para sustentar aquele posicionamento. A gente tem mais argumento para ir ali contra a birra da criança, para explicar o motivo da negação. Então, eu brinco muito que, assim, quem é o adulto da relação, né? Então, a criança é uma criança, você é um adulto. Então, você tem que ter mais argumentos para que a criança entenda a necessidade ou não de uma situação. Então, quanto mais clareza você tiver dos objetivos e
dos motivos daquela negação, melhores vão ser seus argumentos. Mas aí eu tenho muitos pais e muitas mães que viram para mim e falam assim: Amanda, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou a autoridade. Se eu falo não, é não. Não interessa por quê. Eu tô mandando. Aí, isso vai um pouco contra ao que eu acredito, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje e talvez eu consiga transformar um pouco a visão. Então, vamos lá. A gente ser líder não quer dizer que a gente vai ser autoritário, né? Então, o que é um líder? Um líder é aquele que a gente quer seguir. O líder é aquele que comanda, mas ouvindo o que o outro está sentindo, ouvindo o que o outro está pedindo, está necessitando, né? Então, isso não quer dizer que você não vai mostrar qual é o caminho que vai ser seguido. Isso não quer dizer que você não vai determinar os caminhos que vão ser seguidos. Mas você vai fazer com que quem está te seguindo compreendam esses motivos e realmente tenham, como é que eu posso dizer? Aprecie as suas coordenadas. Por exemplo, quando a criança não sabe o que fazer, fala, mamãe, o que eu faço? Entende? Quando a criança não sabe o que fazer, papai, o que eu faço? Então, assim, você ser líder no sentido de ela te sentir como um apoio, ela te sentir realmente acolhida por você. Então, a criança vai lá, eu tô com a mamãe, eu tô com o papai, eu tô seguro. Não é eu tô com a mamãe, eu tô com o papai, eu tenho que fazer, senão a coisa vai ficar feia, né? Então, vamos começar a transformar um pouco essa visão de eu sou mãe, eu sou pai, eu mando, para eu sou mãe, eu sou pai, eu direciono. Então, eu sou mãe, eu sou pai, e o meu filho comigo, ele está acolhido e eu direciono. Então, acolher e direcionar. Eu sempre fico com essa frasezinha na cabeça que tudo funciona, tá? Então, quando a birra vai se prolongando, vai arrastando, tornando a vida da família um desastre, né? Um desgaste emocional e tem um prolongamento até a vida adulta. O que fazer, né? A gente não quer isso para os nossos filhos, a gente não quer isso para nossas crianças. Então, quanto mais cedo a intervenção, mais rápida a resposta, tá? Então, vamos ficar atentos às birras das crianças, vamos ficar atentos às nossas respostas, sem autoritarismo, tá joia? Uma coisa triste, quando tem um prolongamento da birra, até a adolescência, até mesmo até a fase adulta, é que a pessoa internalizou que quando ela bate o pé, que quando ela faz bico, que quando ela dá de ombros, que quando ela sei lá, dá um chilique, as coisas vão ficar do jeito que ela quer, né? O mundo vai saber qual o que ela está querendo ali naquele momento. A probabilidade desse adulto vir buscar compensação nessas frustrações através de remédios, depois psiquiatra, psicólogo ou até mesmo drogas é muito grande. Aumenta muito a probabilidade dessa compensação. E até mesmo a compensação de comida, né? De virar um adulto obeso ou em várias questões. Por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com a frustração. Ela não aprendeu a lidar que nem tudo vai ser do jeito que ela quer. Nem tudo vai ser conforme ela planejou. E ela tem que aprender a lidar com essas frustrações. Se ela não aprender a lidar com essas frustrações, achar que toda vez que bater o pé as coisas vão funcionar do jeito que ela quer, ela vai continuar fazendo isso até adulta. E quando é adulta, ela chegar e bater o pé e não funcionar, ela não vai ter a mãe para dar o colo ali que ela tá chorando. Ela não vai ter uma mãe ou um pai para dar um chocolate ali para distrair, que finge que tá tudo certo, né? Ela vai começar a criar compensações. Porque o colo da mãe, o chocolate para disfarçar a coisa que não deu certo naquele momento, é uma forma de compensação, né? E quando adulta, essas compensações vão mudando um pouco. Então,
Vamos começar a trabalhar com frustração diária, tá? De uma forma natural, de uma forma normal. É normal, né? Hoje eu não queria acordar cedo. Aqui em Brasília tá um frio de lascar, né? E eu queria mesmo ter ficado na minha cama, deitada embaixo do meu edredom. E aí? Né? Isso não quer dizer que eu querer ficar na minha cama, embaixo do edredom, isso não quer dizer que qualquer outra coisa que eu fizer vai ser ruim, porque eu adoro meu trabalho. Eu adoro estar aqui na clínica, eu adoro estar aqui fazendo um vídeo para vocês. Então, assim, eu queria aquilo naquele momento? Queria. Fiquei chateada na hora que eu ter que levantar? Fiquei. Mas e aí, tem outras coisas que eu posso fazer. Tem outras coisas que também me motivam no dia. Então, gente, é isso que a gente tem que começar a trabalhar com as crianças. Ok, você não quer ir para a escola hoje? Mas a gente vai ter que ir para a escola. E o que na escola pode te agradar? O que na escola pode ser legal? Né? Então, o que poucas pessoas sabem é que existem dois tipos de birra. Né? Agora a gente vai entrar nos tipos de birra. Um é a birra intencional. Então vamos lá. Amanda, o que é birra intencional? É aquela birra que é endereçada a uma pessoa específica, né? A criança sabe exatamente com quem ela pode fazer a birra. Ela sabe exatamente se é com o pai que ela pode fazer a birra, se é com a mãe que ela pode fazer a birra, se é com os avós que ela pode fazer a birra, se é com o cuidador que ela pode fazer a birra. Então, a pessoa que chegou para ela um dia e depois cedeu, ou a pessoa que sempre cede, geralmente é a pessoa endereçada para a birra, porque ela sabe que naquele momento ele vai ceder. Então, por exemplo, muitas famílias chegam para mim e falam assim: Amanda, é impossível negar alguma coisa para fulana com os avós. Porque na frente dos avós ela faz uma birra sinistra e os avós cedem. Então, assim, as crianças sabem, né, com quem fazer a birra. Então, elas vão endereçando, dando, né, um norte para quem ela vai fazer a birra, né? Aí eu brinco muito que é o seguinte: nós, humanos, somos os seres racionais, certo? Os cachorros são os animais irracionais. Se o cachorro, que é o animal irracional, sabe exatamente para quem ele pede a comida na hora do almoço, embaixo da mesa, como que a criança não vai saber com quem ela faz a birra? É claro que vai saber com quem vai fazer a birra. Se o cachorro sabe e o cachorro é um animal irracional, a criança também vai saber. Então, gente, birras intencionais. A gente tem que começar a conhecer nossas crianças para identificar quando a birra é intencional ou não, tá certo? E isso é uma dica muito importante. Aí o que acontece? Muitas famílias, para acessar aquela birra, para acabar com... porque acabam não conseguindo ceder não, me perdoa. Não conseguindo lidar com aquela pressão social. Porque a criança da birra, as pessoas em volta começam a olhar. Tá bom não. Aí a criança começa a gritar, a chorar, se joga no chão, aí todo mundo começa a olhar e olha assim. Tem gente que faz até assim, né? E muitas mães ainda não estão, e pais não estão preparados para lidar com essa pressão social. E aquele acaba cedendo. Só que o que acontece? Muitas crianças já estão chegando aqui no consultório com questionamentos de que em casa ela não faz isso. É só sair ou ter alguém estranho que, começa uma birra surreal, parece que se transforma. Gente, a criança percebe em qual local é mais propício para ela fazer a birra ou não. Então, ela percebe que, se eu fizer a birra aqui agora, minha mãe vai ser. Minha mãe vai. Então, ela começa uma birra ali no meio do shopping, você estressa, pronto, sabeu? Magicamente, né? Então, os adultos acabam se transformando reféns das crianças nesses momentos públicos, digamos assim, né? Aí você vira pra mim e fala assim: tá, Amanda, eu já sou refém, eu já tô nesse momento, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Vamos lá, vou te ajudar.
O que acontece é uma bola de neve. O que é que vai? Os pais ficam reféns dos pequenos tiranos, né? E aí eles acabam cedendo. Quanto mais eles cedem, mais ansiedade é gerada no adulto. Quanto mais ansiedade no adulto, mais birra na criança, mais coisa que é cedida, mais birra, mais ansiedade, mais... E vira uma bola de neve, né? Então, tá, o que fazer nesse episódio, Amanda? Como resolver essa questão que já tá dramática? Mantendo-se calmos. Tá, Amanda, já tentei, não consigo. Tenta de novo. Eu brinco muito que assim, você não conseguiu ficar cá? Vai ao banheiro, vai fazer xixi, vai beber uma água. Amanda, eu tô no meio do shopping. Dá uma crise de ir ao banheiro no momento. Fala assim, filho, já a gente conversa. Vamos ali no banheiro que a mamãe tá muito apertada. Aí seu filho vai ao banheiro, faz xixi, se tranquiliza e volta, sabe? É assim, se a gente não sabe como agir no momento, a melhor coisa é a gente respirar e se tranquilizar um pouco, né? Sair ali daquele momento para poder voltar e tomar, né, atitudes mais adequadas. Em casa é um pouco mais fácil, porque dá para você deixar o seu filho dando uma birra ali na sala e beber uma água. No shopping, talvez você tenha que levar seu filho junto. Talvez você não tenha com quem deixar. O ideal seja que você leve junto. Né? Vamos ali no banheiro, meu filho, eu tô muito apertada, daqui a pouco a gente conversa. Pelo amor de Deus, faz um drama mesmo na frente, tô muito apertada. Preciso ir ao banheiro. Né? Então, tira o foco ali um pouco da criança. Então, nessas situações, é importante que quanto maior a agressividade da criança, maior a sua calma. Quanto maior a birra e grito, mais baixo e mais carinhoso você tem que ser. Amanda, meu Deus, você tá pirando. Eu sei, dá vontade de arrancar os cabelos, dá vontade de... Ai, meu Deus, cala a boca. Você tá me matando de vergonha, criança. Ok, eu concordo, a gente sente, né? Só que o que a gente pode fazer? Pensa só, a gente grita para a criança não gritar. A gente briga para a criança não brigar. A gente bate para a criança não bater. Um tanto curioso, não é não? Então, assim, não é batendo que a gente vai ensinar a criança a não bater, não é gritando que a gente vai ensinar a criança a não gritar. Então, muita calma nessa hora, respira fundo, não tenta manter a tranquilidade. Tá bom? Isso é uma das dicas para você conseguir reverter. Ok, Amanda, beleza, tô tentando manter tranquilo. Tá. Uma outra coisa. A criança está lá dando birra, você tem que virar para a criança e falar assim: minha filha, enquanto você estiver gritando e berrando, eu não consigo entender o que você quer. Então, assim, você não está negando o que ela está pedindo, e você não está cedendo ao que ela está fazendo a birra. Você está explicando para ela que aquele comportamento não está adequado e que daquela forma vocês não conseguem conversar. O que é verdade. Então você vai virar para o seu filho e falar: filha, enquanto você não se acalmar, a gente não vai conversar. Porque eu preciso de você calmo para entender o que você quer. Então, no primeiro momento que você fizer isso, talvez ele vai continuar gritando, talvez ele vai continuar berrando. Se você tentar abraçá-lo, é possível dele te empurrar, de tamanha agressividade que esteja no momento ou não. Mas você vai mostrar para ele que você está calma, que você quer ajudá-lo e que você é carinhoso. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar abraçá-lo. Ok, ele não quer. Então, o que você vai fazer? Você vai agachar, falar na mesma altura da criança. E você vai falar: meu filho, eu preciso entender o que você quer. Eu não sei o que você quer. Me diga o que você quer. Desse jeito eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Desse jeito eu não estou entendendo o que você está precisando. Respira e para de chorar. Respira um pouco, se acalma e vamos conversar para a gente tentar resolver. A criança vai entender que você está falando isso. Isso não quer dizer que você vai ceder. Isso quer dizer o quê? Que você está tirando a criança do acesso de emoção para daqui a pouco direcioná-la para a razão. Então vamos lá. A gente é um rio de bem-estar. O que é esse rio de bem-estar?
De um lado é o emocional, do outro lado é o racional. E o nosso barquinho está lá no meio do rio. Quando o barquinho começa a bater lá do lado do emocional, a criança começa a ter acessos de estresse, de birra, né? Não adianta eu puxar o barco de uma vez para o racional, o barco vai virar, e esse barco virando, eu vou virar junto, e vai virar um caos. O que acontece? Você vai acolher aquilo ali, acolher aquela emoção, para que a criança vá se tranquilizando, para ir direcionando ela para o meio do rio novamente. E ela encontra o equilíbrio entre a emoção e a razão. Então, lembre sempre, quando a criança tiver um acesso de emoção, não adianta puxar para o racional de vez. Você não pode fazer isso, isso é feio, eu sou sua mãe, ela não vai escutar nada que você vai falar. Não vai escutar. Ou você acolhe e tranquiliza essa criança, para depois direcioná-la para a razão, ou não vai funcionar, tá? Isso é uma dica preciosa. Identifique qual é o lado do rio que a sua filha está, ou seu filho está, tá bom? É a parte mais importante. Então, depois que a criança se acalmou, descobrir o que está acontecendo com essa criança é fundamental, né? A birra frente a um determinado fato pode estar encobrindo, às vezes, alguma insatisfação da criança. Não, que não está ligado àquele objeto que ele quer, aquele brinquedo, aquele parque. Às vezes que não está ligado a nada daquele momento. Pode estar ligado à qualidade de tempo que os pais estão dando, pode estar ligado a pouco tempo de brincadeira que ele tem diariamente, né? E a gente tem que descobrir quais são os motivos daquele comportamento, tá? Isso também é bem importante. Mas, primeiramente, lembrando do rio de bem-estar, manter a tranquilidade, acolher e direcionar, tá bom? Depois que você conseguiu acalmar o seu filho naquele momento, chama ele para pertinho de você, pergunta o que está acontecendo, o que você quer, explica o que está acontecendo. Um exemplo que aconteceu comigo essa semana foi com meu sobrinho. Ele está naquela época que não quer tomar banho, né? Sempre tem, as crianças têm esse momento. Então é uma crise para entrar no chuveiro e outra crise para sair do chuveiro. Nesse dia eu estava na casa dele e a minha irmã falou assim: ah, Amanda, minha irmã tá grávida. E aí ela falou: bota ele, fala para ele tomar banho para mim, porque hoje eu tô muito estressada. E aí eu falei assim: ok, vou botar ele para tomar banho. Eu fui lá, vai tomar banho, falei pro Davi, vamos tomar banho, não sei o quê. E aí, como a mãe já tinha falado com ele antes, e já falou, vai, ele tava chorando já. E aí eu agachei, falei, vem aqui na titia. Ele veio chorando, eu abracei ele, o que que foi? Por que você tá chorando? Aí ele, eu não quero tomar banho, chorava de solução. Aí eu falei assim, mas por que eu não quero? Eu falei assim, olha só, eu sei que você quer brincar, porque não queria tomar banho, a gente tem que entender também os momentos. Porque ele queria continuar brincando. Então, assim, eu sei que você quer continuar brincando, eu sei que você não quer perder tempo tomando banho, ou seja, tá ali acolhendo o sentimento dele, acolhendo o porquê que ele não quer tomar banho. Mas é preciso tomar banho, né? Porque você vai ficar cheiroso, a sua mãe vai te dar um beijo bem gostoso, vai te dar um cheiro, que ele adora um cheirinho no cangote, né? Aquele cheirinho no cangote, delícia. E outra, eu acho que aquele seu amigo Hulk também está precisando de um banho, tá? Você pode levar seus brinquedos para o banho. Escolhe dentro desses brinquedos quais deles você vai levar para o banho. E ir para o banho. O banho também é legal. O banho a gente também pode brincar. Por quê? As crianças têm que aprender que a rotina, as necessidades do dia, não necessariamente tem de ser penosas, tem de ser chatas. Tomar banho não tem que ser chato. Fazer dever de casa não tem que ser chato. E dormir não tem que ser chato. Então, não é assim, faz logo para se livrar, para você ir logo brincar. Não, vai ser legal. Então, vamos levar esse grupo para tomar banho? A gente toma banho e depois a gente volta para brincar. O que você acha?
A gente brinca, a gente pode até escolher uma brincadeira bacana, ou ler um livro, né? Porque ele adora ler livro também. O que que você... Aí ele... então eu vou dar banho naquele meu Hulk vermelho, que ele realmente está precisando, ele está muito pedido. Então, pronto, acabou, levou o Hulk. Aí depois foi outro caos para tirar, né? Do chuveiro. Mas aí, ou seja, é sempre levar em consideração o que ele está pensando, o que ele está, né, necessitando. Porque aí eu brinco muito com os pais assim. Se você, mãe, chega pro seu marido de noite e fala assim, hoje eu tive um estresse no trabalho. Briguei com a colega do trabalho porque ela é assim, 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 assim. Aí o marido olha pra você e fala assim, tá bom, deixa isso pra lá, vamos fazer não sei o quê. Você vai olhar assim, me ignorou completamente. Ignorou tudo que eu falei, tudo que eu tô passando, tudo que eu tô sentindo, não leva em consideração em nada. Gente, a criança também sente, a criança também pensa. A criança também tem vontades. Então, vamos acolher o que ela está passando, porque para a gente é besteira, para ela não é, né? Para poder direcionar, tá? E aí depois, mas aí depois é difícil sair do banho. Não vamos desligar o chuveiro e falar, pronto, acabou. Fulano, olha, mais 5 minutinhos. Mas eu não quero. Olha, mais 5 minutinhos para o banho acabar. Termina aí o seu banho, termina o banho no Hulk, termina, a gente vai desligar e vai fazer outra coisa, tá? Não sei o que eu falei, ok, então tá bom, 5 minutos. A gente pode desligar agora ou você quer mais 5 minutos? Então você dá duas alternativas. Você desliga agora ou você quer mais 5 minutos? Você não está dando uma alternativa de não desligar. Você está dando uma alternativa de desligar agora ou 5 minutos. Entendeu? Então dê as alternativas para ele escolher, mas dentro das alternativas possíveis. Entendeu? A jogada? Então tá. Depois disso, que a gente entende a birra da criança, entende a necessidade e direciona, as coisas ficam muito mais tranquilas. E aí o que acontece? A criança começa a perceber que ela não precisa gritar e chorar e berrar e fazer um drama para conseguir as coisas. Ela pode conversar. Então, você tem que começar... os pais são sempre um exemplo. Então, quanto mais tranquilo você está, melhor. Tá? Melhor é o exemplo. Então, não adianta muita coisa... Não adianta muito o que falar, mas o que fazer, tá? Porque às vezes a gente fala muito como a criança tem que fazer, só que o nosso fazer está completamente desconexo com o que a gente está falando para a criança fazer. Então não adianta, tá? E aí, esse é o primeiro tipo de birra, que é a birra intencional, né? Que ela quer uma coisa e não foi atendida, vai dar um ataque de birra. Ok. Segundo tipo de birra, a birra imprevisível. O que é essa birra imprevisível? Esse tipo de birra é mais estranho que possa parecer, tá? Então, ela pega todo mundo de surpresa, todo mundo mesmo, inclusive a criança, tá? Então, a criança é tomada por um turbilhão de sentimentos, de emoções, e fica ali confusa de como agir, de como se posicionar, tá? Então, o que acontece? O sistema límbico da criança começa a liberar um monte de hormônio, ele fica encharcado de hormônios, vira um turbilhão e ele não sabe o que fazer. Ok, Amanda, o que acontece? Acontece meio conforto, tanto da criança quanto do pai. E aí é o momento que a gente tem que parar e respirar um pouco para saber como agir, tá? Porque a criança pode chorar, pode gritar, pode bater, pode chutar. Então, assim, o desconforto é generalizado. Então, esse tipo de birra é imprevisível. Então, os danos são bem grandes. Então, e dispara um monte de reações no corpo da criança também. Então, corre o risco até, às vezes, da criança se machucar, que ela começa a se jogar, né? A se bater ou bater a cabeça. Tem criança que bate a própria cabeça na parede, por exemplo. A se arranhar, ou arranhar o colega, ou arranhar a própria mãe. Então, vamos falar um pouquinho como que a gente pode lidar com essa birra imprevisível, tá?
sem precisar bater, agredir ou ameaçar ou qualquer coisa do tipo, tá? Sem precisar fazer qualquer dessas questões mais agressivas. 18 meses, mais ou menos. Você pegar ela e distrair com outro estímulo, né? A criança tem um ataque do nada, ela deu um ataque de birra e imprevisível mesmo, você não tá nem entendendo o que é aquilo ali. Você distrair ela, você tirar ela daquele momento, é bacana, porque não adianta, com 18 anos, a criança ainda não tem uma maturidade, 18 anos, ó, 18 meses, perdão, a criança ainda não tem uma maturidade suficiente para entender muitas explicações. Então, você vai manter a postura firme e direcionar ela para outras coisas. Só que aí, conforme as crianças vão ficando maiores, a gente pode abaixar, falar olho no olho. Ou seja, a partir de 1 ano e meio, em média, a gente já pode abaixar, falar olho no olho com a criança e falar o sentimento que ela está sentindo. Filha, eu tô vendo que você está estressada, tô vendo que você está irritada, tô vendo que você está triste, ou você está magoada, você está muito nervosa agora nesse momento. Então, você pode começar direcionando a criança para ela entender quais são os sentimentos que ela está experimentando, né? E mesmo o sentimento para a criança é uma boa, tá? Para a criança conseguir entender o que ela está sentindo e o que ela pode fazer para mudar, modificar aquilo ali. Aí, o que acontece? Vem novamente a minha frase que eu amo, acolher e direcionar. Então, nesse caso, o adulto pode abaixar, acolher a criança, declarar mesmo abertamente. Eu sei que você está muito zangado, que você está muito triste, que você está confuso, mas com tom firme, tá? Não é assim, meu filho, eu não sei não. Meu filho, eu sei que você está triste, que você está zangado, ou que você está confuso, um tom firme, porém acolhedor, tá? Você vai lá acolher seu filho. E sei que você não está sabendo como lidar, que parece que não tem fim. Eu já me senti assim algumas vezes. Quando isso acontece comigo, fico fundo, até eu me tranquilizar para poder saber o que fazer. Então, eu sei que você está zangado com isso, eu sei que você está nervoso com isso, tá? Mas olha, quando isso acontecia comigo antes e eu não sabia como resolver, eu respirava fundo e bebia uma água para poder começar a pensar em como resolver aquilo dali, tá bom? Vamos tentar? E aí a criança vai, né? A tendência é ela ir retomando, ela começar a se tranquilizar e começar a ceder às suas propostas. Ou seja, você não está negando que ela está estressada, que ela está zangada. Você está orientando como que ela pode lidar com aquilo dali, tá bom? Ok, aí a gente falou aqui um pouco sobre birra intencional e birra imprevisível. Então, são esses dois tipos de birra que a gente tem geralmente. Olha, independente da birra que seu filho tiver, lembre-se, e do motivo dela, lembre-se de sempre acolher. No meu curso, no curso que eu dou para pais, eu abordo a comunicação não violenta. Então, dentro do curso de pais, da mentoria individual de pais e na mentoria de grupo também, eu ensino a comunicação não violenta para você poder começar a trabalhar em casa. E também eu trabalho em formas de lidar com a birra, com a agressividade, timidez, várias questões. São 12 questões que eu trabalho no curso, né? 12 comportamentos. E nesse curso, nessa mentoria, eu também ensino o pai a detectar qual é o lado do cérebro que está gritando do filho. Porque quando a gente consegue perceber qual é o lado do cérebro que o filho está usando no momento, é muito mais fácil da gente acolher e da gente direcionar para o caminho que a gente acha mais adequado e para o caminho mais maduro da criança se comportar naquele momento. Tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre o meu curso, você pode entrar em contato, você pode olhar no nosso site também. Tem lá mentoria individual, mentoria em grupo. Agora eu estou também com
há acesso à plataforma. Então, se você não quiser ter uma mentoria, onde eu e você a gente conversa sobre os seus problemas e seus objetivos, tem só o acesso à plataforma, que o acesso à plataforma não é só, porque a gente tem aulas sobre os 12 comportamentos, a gente tem aulas sobre a comunicação não violenta, e eu ensino, na própria plataforma, eu já ensino também a como trabalhar e identificar o cérebro do lado emocional e do lado racional que a criança esteja no momento, tá? Agora, se você quiser uma coisa mais direcionada para o problema que você está tendo, se você quer ter uma mentoria direta comigo, aí sim temos a mentoria em grupo e a mentoria individual, tá joia? E é isso, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula de birra. Tem muita coisa para falar de birra ainda, tá? Tem muitos exemplos que eu posso dar em como elas podem se comunicar assertivamente, em como ter a criança calma na situação de frustração, em como os pais podem ter umas ações mais congruentes em sentimentos e ao mesmo tempo conseguir empatizar, né, as outras pessoas à sua volta. Então, ou seja, como lidar com aquela pressão social ali, que tá todo mundo te olhando no momento que seu filho está dando a birra, e ao mesmo tempo conseguir direcionar o seu filho. Como as crianças e os pais podem negociar e encontrar soluções juntos. Então, tudo isso eu trabalho mais detalhado no curso, tá? Mas as dicas de hoje você já pode praticar em casa, que é abaixar, falar olho no olho com seu filho, acolher o que ele está sentindo, para depois ele se acalmar, você conseguir direcionar, tá? E você literalmente acolher o que ele está passando no momento. Perguntar o que você está sentindo. Ou então, eu sei que você está errado, eu sei que você não quer, que você quer continuar brincando. Então, mantendo sempre a postura firme, porém acolhedora, e mantendo sempre a tranquilidade, tá? Sempre a tranquilidade. Não gritar para ensinar o filho a gritar não funciona, a não gritar não funciona. Brigar com o filho para ensinar ele a não brigar não funciona. Bater no filho para ensinar que ele não pode bater não funciona. Então lembre-se sempre que você é o exemplo e que se você acolher o que ele está passando no momento, depois você vai conseguir acalmá-lo e direcioná-lo para uma forma mais madura e mais racional de lidar com aquela frustração e com aquela situação. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela inscrição no workshop. Espero que você já consiga praticar hoje em casa, nesse final de semana. E coloque um like aqui no vídeo, uma curtida pra gente. Siga o nosso canal no YouTube. E coloque um comentário aqui também. Coloca, Amanda, tá dando certo, não tá dando certo, eu tô com essa dificuldade X. Eu vou responder todo mundo o mais rápido possível e com muito carinho. Tá joia? Um beijão pra você. Nossos filhos, nosso mundo. Nossa família, nosso mundo. Nossa comunicação é o nosso mundo. Um beijão. Até mais, até a próxima aula.